Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei quando que esse vídeo vai chegar até você. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, especificamente dos adolescentes da nossa UPA. Então, um bom dia aí, uma saudação toda especial para os nossos adolescentes da nossa igreja. Para você que nos visita, está aqui pela primeira vez, eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Você pode acompanhar aí na playlist da nossa Escola Bíblica Dominical, que a gente tem tratado nas últimas 9 aulas, hoje é a 10ª aula, da temática Posso Perguntar. A ideia é a gente conversar sobre temas e perguntas e dificuldades que surgem ou que podem surgir na vida dos nossos adolescentes. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para acompanhar conosco aqui e refletirmos sobre a nossa vida a partir da palavra de Deus. O tema que a gente vai tratar hoje, na nossa 10ª lição, como eu me referi, é a ansiedade. Não é? A ansiedade nossa de cada dia. A gente vai pensar um pouco sobre como lidar com a ansiedade. A UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes da Igreja de Botafogo, a gente tem um encontro que a gente chama de devocional, que é sempre às terças-feiras. Era aos domingos, mas aí pela dinâmica do nosso dia a dia, a gente mudou para terça-feira. E na última terça-feira a gente estava junto e eu compartilhei, tem sido pelo Zoom, né, nesse período de distanciamento e tudo mais, e aí a gente estava junto através do Zoom, e eu perguntei pro pessoal, quem estava lá vai se lembrar, né, quem aqui entre nós é ansioso? E a gente falou isso a partir do texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Né? Eu já fui logo me entregando, eu lido bastante com a ansiedade, eu tenho bastante dificuldade com a ansiedade, é uma coisa que eu coloco sempre diante de Deus. E uma das coisas que a gente viu ali, né, é que, assim, a ansiedade, em alguma medida, ela sempre vai fazer parte da nossa vida. Em alguma medida, a ansiedade sempre vai aparecer no nosso caminho. A gente vai ter que lidar com ela de alguma maneira. Por quê? Porque a gente tem expectativas, a gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem vontade, a gente tem uma limitação de conhecimento, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, não sabemos como as coisas vão se desenrolar. Por exemplo, eu estou na expectativa do Flamengo ser tricampeão brasileiro. Vai ser uma coisa inédita para o Flamengo, mas eu não sei se esse time do Renato Gaúcho agora, né? Eu estou gravando a aula do dia 15 de agosto, né? Eu não sei se esse time do Renato Gaúcho vai ser campeão, então eu fico meio ansioso, meio preocupado em relação ao desfecho desse ano do meu time. É claro que isso é um exemplo para a gente brincar um pouco e se distrair um pouco, mas é uma demonstração, sim, de algum tipo de ansiedade que a gente lida na nossa caminhada. O problema, gente, é quando a ansiedade ela passa dos limites saudáveis, vamos dizer assim. Ela passa de um limite assim aceitável, de um certo controle, né? E aí ela começa a atrapalhar a nossa saúde, atrapalhar as nossas relações, ou seja, atrapalhar a nossa vida. Né? Esse vai ser o assunto da nossa aula hoje, porque a gente tem visto, e você sabe, eu não sou médico, né? Eu sou pastor, mas a gente lê um pouco, a gente estuda um pouco, e o que a gente tem visto é o seguinte, né? Sobretudo na adolescência, a gente tem visto duas marcas muito complicadas, muito tensas da ansiedade que excede um limite assim aceitável, saudável na vida dos adolescentes, que se dá principalmente, primeiro, quando a ansiedade, a expectativa que a gente tem em relação a alguma coisa, ela é superdimensionada. Ela é superdimensionada, ou seja, há uma reação exagerada em relação a determinado assunto. Né? E eu lembro isso na minha vida, para lembrar da minha paixão, né? Do meu carinho pelo Flamengo. Né? Eu sofria muito mais quando eu era mais jovem pelo Flamengo do que como eu sofro hoje.
do que como eu sofro hoje. Uma derrota, sobretudo para o Vasco, né, para os maiores rivais, era uma coisa assim dolorida, né, dolorida. E isso, mais uma vez, né, considerando uma coisa que é tranquila, torcer para o time de futebol. Imagina quando a gente tem uma dificuldade em casa, na escola, com os amigos, algo que até traz para a gente desconforto, tristeza, mágoa, mas que pode ser tratado, pode ser conversado, né? Pode ser superado, acaba criando assim, acaba criando em nós um sentimento de perda irreparável, que não vai mais ter jeito. A gente acha que a vida acabou e por aí vai. Ou seja, é isso que eu estou querendo dizer de superdimensionamento. Não estou assim, de modo algum, e nem os profissionais, os especialistas que tratam disso, né, menosprezando de alguma maneira a dor, a angústia, a ansiedade. Apenas assim, constatando um fato. Constatando um fato. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que essa ansiedade desmedida, né, além da conta, fora de um nível aceitável, vou pegar uma água aqui, né, ela acaba atingindo o nosso corpo também. Né, o que o pessoal se acostumou a chamar de somatizar. Somatizar é algo que está na mente, está no coração e acaba indo para o nosso corpo. Então, como eu falei, a gente vai abordar hoje um pouco mais esse aspecto físico, as causas físicas da ansiedade. Não apenas isso, mas a gente vai refletir bastante sobre isso hoje, os riscos que a gente corre quando a ansiedade, esse sentimento que toma o nosso coração tantas vezes, ele foge do nosso controle. E a ideia, é claro, gente, assim, não é apoiar um comportamento ansioso, não é fazer assim uma defesa de algumas coisas que a gente vai falar aqui de modo algum. A ideia é abrir os nossos olhos, né? Abrir os nossos olhos exatamente à luz do texto bíblico. Então, esse é o nosso caminho aqui hoje. Lembrando que, assim, não tem mágica para lidar com a ansiedade, sabe? Não tem, assim, 3 passos miraculosos para vencer a ansiedade, tá tudo certo. Não existe. Cada um de nós lida com isso de uma maneira diferente. Cada um de nós reage de uma maneira diferente. Mas Deus coloca, sim, diante de mim, diante de você, um caminho para que a gente lide com a ansiedade, para que a gente entenda a ansiedade, para que a gente se entenda e assim caminhe de forma saudável diante de Deus e uns com os outros também. E o texto que vai guiar aqui a nossa lição hoje, é o texto assim, a basilar para o nosso encontro, é o texto do Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. E eu leio na versão da NVI, a nova versão internacional. O texto fala assim: afaste do coração a ansiedade. Olha isso, afaste do coração a ansiedade. E acabe com o sofrimento do teu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. O que o autor do Eclesiastes está dizendo para a gente aqui? Em poucas palavras, e esse vai ser o nosso ponto de partida, ele está falando para a gente o seguinte: olha, não adianta ficar ansioso. Não adianta ficar preocupado, afasta isso de você. Não é? Alguma preocupação, alguma ansiedade, ok, mostra até que a gente se importa, não é? Mas uma ansiedade, uma preocupação desmedida, no fim das contas, ela é inútil. Eu falava isso com os adolescentes na terça-feira passada. Antes, a gente precisa desfrutar a vida, sobretudo a nossa juventude, porque ela passa rápido. E a gente só faz isso, gente, diante de Deus. A gente só faz isso de acordo com a palavra de Deus. Agora, é interessante porque o autor do Eclesiastes, o Salomão, ele fala aqui também de um sofrimento que pode atingir o nosso corpo. O sofrimento pode atingir o nosso corpo também. Esse é um dos textos bíblicos que falam sobre isso. Há muitos outros. Por pura limitação de tempo e de espaço, aqui a gente vai ficar com o texto do Eclesiastes. Então a gente vai orar agora,
pedindo a Deus que nos ajude nesse nosso encontro. Vamos orar? Senhor, diante de nós um assunto tão sério e que toca tanto aos nossos corações, Pai, que é a ansiedade. Lidar com isso, Deus, é um desafio para muitos de nós. E se não for a tua bênção sobre a nossa vida, certamente teremos ainda mais dificuldade. Então ajuda a gente a entender a nossa vida, a entender a tua palavra e fala ao nosso coração, Pai. Por teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos e oramos agradecidos, Senhor. Amém. Bom, então a primeira perspectiva que a gente vai lidar aqui em relação à ansiedade, sobre essas questões físicas e emocionais que ela provoca na gente quando desmedida, eu estou insistindo nisso, né? Você já deve ter percebido, quando descontrolada, é essa realidade que a gente tem visto muito hoje nos nossos dias, que assim, é um alerta, cuidado, cuidado, a ansiedade, ela pode sim me machucar, ela pode sim machucar você. Né? O autor do Eclesiastes falou isso com a gente agora, quando ele disse que nós precisamos acabar com o sofrimento do corpo. Um sofrimento específico aqui que ele está tratando, que é o sofrimento que vem da ansiedade. E a gente está vendo um texto bíblico de mais de 2000 anos atrás, um autor do Antigo Testamento que primeiro está falando de ansiedade. Está falando dessa sensação de que alguma coisa não está bem, dessa expectativa ruim, muitas vezes, de que a gente não vai dar conta, que não vai dar certo, que é demais para a gente, que tem alguma coisa que não está legal, eu não estou bem. Há 2000 anos atrás, não é? A gente vê a Bíblia tratando sobre isso. E é interessante, né? Até por um acaso que eu não tinha nem relacionado isso, não está anotado aqui no meu esboço, mas eu peguei para reler hoje, por conta da faculdade de Direito, né? Esse daqui, ó, que é o Justice, o Justiça, né? Do Michael Sandel, o que é fazer a coisa certa. Ele traz uma discussão aqui, logo no primeiro capítulo, aqui, quando ele fala sobre fazer a coisa certa, ele traz uma discussão interessante sobre uma condecoração nos Estados Unidos, que é a Ordem do Coração Púrpura, né, que é uma medalha entregue a veteranos que se feriram na guerra, né, soldados que se feriram na guerra. E aí, de uns anos para cá, de 10, 15 anos para cá, começou a discutir-se se os feridos emocionalmente, ou seja, se os feridos com depressão, né? Ou seja, não houve necessariamente um sofrimento físico, mas um sofrimento mental, psicológico, se estes também são dignos de receberem a ordem, né? Essa medalha do coração púrpura. E aí muita gente foi contra. E, na verdade, o Pentágono nos Estados Unidos foi contra também. Porque não? A ideia diziam os apoiadores, não é? dessa condecoração exclusiva para quem teve algum tipo de sofrimento físico aparente, vamos dizer assim. Não, mas tem que derramar sangue. Aí o autor, né, o Michael Sandel, que é um advogado, ele falou, mas uma ferida emocional, ela é uma ferida inferior a uma ferida física. Então, assim, machucar o olho, machucar o ouvido, perder um braço, machucar uma mão, é menor do que ter uma depressão profunda, uma ansiedade que está machucando o nosso coração. E aí é muito interessante, porque a gente está vendo a Bíblia há 2000 anos atrás falando sobre essa ferida emocional. Sobre essa ferida emocional. Então, assim, cuidado. A ansiedade pode machucar a gente, mas não só emocionalmente. Não só emocionalmente, pode machucar o nosso corpo também. Então, embora, né, o apesar da ansiedade ser um sentimento, né, uma sensação, ela não é apenas isso, ela pode extravasar para um machucado, um ferimento físico que vai aparecer no nosso corpo. Não é? A questão, gente, assim, é que a gente pode chegar num nível de sofrimento, num nível de estresse, num nível de medo, num nível de ansiedade tão grande que a gente imagina, ou a gente é levado a imaginar na nossa mente, no nosso coração, que a gente pode tomar outros caminhos
para a gente mesmo resolver isso sozinho. E alguns desses caminhos passam por um sofrimento físico que a gente impõe a gente mesmo. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender, eu vou tentar me explicar. Porque isso que eu estou falando, esse ferimento físico que a ansiedade pode nos causar, ele vai se mostrar, por exemplo, através do que, tecnicamente, né, o pessoal chama de automutilação. O que é isso, Diego? Automutilação. Automutilação é a atitude, né, deliberada, intencional de se machucar, de se ferir, de alguma maneira, né, numa tentativa de compensar a dor que é emocional com uma dor física. Com uma dor física. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque assim, a gente não consegue resolver uma dor trazendo sobre a gente uma outra dor. Né? Isso é muito triste mesmo. Então, assim, é uma tentativa desesperada de resolver um problema que começou no campo emocional. Né? E aí está indo para a parte física. E aí o resultado desses ferimentos, né, que tem gente que se arranha, tem gente que se corta, né, se queima. E isso não resolve, gente. Isso não resolve. Né? Porque isso vai gerando mais culpa, isso vai gerando mais vergonha, né? A gente se sente deslocado, a gente se sente observado, a gente se sente desprezado, a gente se sente assim, meio que não conseguindo dar conta. Então, assim, ao invés de resolver, traz mais problema. Traz mais problema. Né? Então a gente precisa pensar sobre isso. A ansiedade, né, ao invés dela ser vencida, ela só piora. Então essa é uma maneira como a ansiedade pode chegar a nos machucar fisicamente quando ela sai de controle. Uma outra maneira tem a ver com os chamados transtornos alimentares, não é? Que na verdade não se tratam apenas assim, de uma relação ruim com a comida, não é? Na verdade é uma relação ruim com a gente mesmo. É um problema de imagem, é um problema que tem a ver com a comida, mas tem a ver com a maneira como a gente se enxerga. Não é? Então você deve ter visto ou ouvido falar de palavras, né, como bulimia, anorexia, não é? Que passam pela nossa relação com a comida, que é deixar de comer ou comer demais, depois provocar o vômito, com medo de engordar e por aí vai, né? Dando uma olhada rápida em documentos que falam sobre isso, a gente vê que esses transtornos alimentares, eles são psicológicos, mas eles também são alimentares e têm a ver com a nossa imagem, né? E aí, por conta disso, tem muita gente que, por causa da ansiedade, acaba comendo demais. E aí vai engordando cada vez mais. E outros, por conta da ansiedade, acabam comendo de menos e vão emagrecendo cada vez mais. Os dois extremos não são saudáveis. Não são saudáveis. E aí, mais uma vez, a coisa só piora. Não resolve a ansiedade comendo ou não comendo. Né? A ansiedade não vai se resolver. E isso vai decorrer, como nos ajuda lá o autor da nossa revista, de várias circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, aquela necessidade que a gente sente de se comparar aos outros. Não, ele está mais bonito do que eu, ela está mais bonita do que eu, mas olha o cabelo dele, olha o cabelo dela, olha o corpo dele. A gente vive uma sociedade que valoriza muito o corpo, não é? O corpo malhado, sarado, definido, o cabelo bem cortado, bem limpo, bem arrumado, como se isso fosse o caminho da felicidade. E a ansiedade da gente só vai aumentando. A gente vai tentando também compensar frustrações, compensar decepções. A gente está vendo isso na pandemia. Teve muita gente que engordou na pandemia por causa de quê? Por causa da ansiedade, da preocupação, da expectativa em relação ao amanhã, né? A questão da solidão, que eu vou falar um pouco mais no final da nossa aula. O medo da rejeição, que também está conectado de alguma maneira aí à rejeição. E aí, gente, né, não é criando um outro problema, que é o problema com o nosso corpo, a gente se alimentando mal, seja num extremo ou no outro, que a gente vai resolver a questão da ansiedade. De modo nenhum.
não é? Deus tem caminho para a gente quando isso acontece também. É importante que a gente saiba disso. Então a gente já falou de duas maneiras como a ansiedade pode chegar a nos machucar fisicamente, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. Falamos da automutilação, falamos também de transtornos alimentares, sem contar também, né, essa loucura que a gente tem visto já há algum tempo, que são esses jogos, essas brincadeiras que não tem nada de brincadeira, de desafio, que não tem nada de desafio. Aqui vale uma reflexão sobre a internet. Eu acredito que vocês já estejam assim saturados, cheios, né, fartos de falarem e de ouvirem sobre isso, mas é importante, porque a internet é um negócio maravilhoso. A gente está aqui conectado, aprendendo, trocando por causa da internet. Não é? Mas da mesma maneira que a internet pode ser uma bênção na vida da gente, ela pode trazer para a gente grandes problemas, grandes dificuldades. Né? E uma delas são esses desafios assim completamente sem sentido, que põem em risco a minha vida, a sua vida, crianças, jovens, adolescentes, né? Porque aí eu vou ganhar mais like, né? Aí eu vou ganhar mais seguidor, aí meu TikTok vai bombar e tal, e aí eu coloco em risco a minha vida. Gente, não faz sentido isso. Não faz sentido isso, Diego. Então você também está dizendo que a internet é ruim. Gente, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, eu só me lembro de um exemplo que eu ouvi uma vez e não esqueci nunca mais. Né? É o exemplo da faca. A faca, ela foi feita para cortar tomate, para cortar queijo, para cortar carne, para cortar cana de açúcar, para a gente tomar um caldo de cana na feira. A faca foi feita para isso, mas infelizmente tem gente que usa a faca para ferir outras pessoas. O problema não está na faca. O problema está em como a gente utiliza a faca. Então, assim, da mesma maneira, o problema não está na internet. O problema está em como a gente utiliza a internet. E, lamentavelmente, né, a internet popularizou, através da internet, essas brincadeiras loucas, né, que são crimes, na verdade, não são brincadeiras de modo algum, né, acabaram aí capilarizando, como o pessoal costuma dizer, viralizando, e muita gente, muitas famílias têm sofrido por causa disso. Né? A gente viu agora, tem 2 semanas, um jovem que tirou a própria vida, né? E eu vou falar sobre isso agora, é o meu próximo assunto aqui, por causa de bullying e perseguição de internet. Então, gente, em nome de Jesus, a ansiedade ela pode sim causar então, em nome de Jesus, tenham atenção a isso, essa é a ideia, né? Porque a internet pode sim causar ferimentos físicos a gente, porque não é um novo desafio que vai fazer a nossa vida ter mais sentido. Né? Que o que dá sentido na nossa vida é a pessoa de Jesus, é andar como Ele nos orienta a andar, é dividir a nossa vida com outras pessoas que a gente sabe que nos amam. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas, finalmente, né, a gente falou de automutilação, transtornos alimentares, esses jogos loucos que vão gerando ansiedade na gente, não é? Mas finalmente eu não posso deixar de falar do suicídio. Quando a gente fala de ansiedade e ansiedade descontrolada, não tem como a gente ignorar o suicídio. A gente está no mês de agosto, mês que vem é o Setembro Amarelo, em que a gente sempre lembra da valorização da vida, né, de que a depressão e a ansiedade são problemas sérios que precisam ser lidados de forma séria por cada um de nós. O suicídio, gente, para quem assim em poucas palavras, né, é a tentativa deliberada, intencional de tirar a própria vida. Né? E aí a gente sabe, alguém que atenta contra a própria vida não está bem. Não está bem. Tem alguma coisa dentro dela, alguma coisa no seu coração, na sua mente, que ela não está bem. Então ela precisa de cuidado. Precisa de cuidados médicos, precisa de amizade, precisa de acolhimento, de paciência. É isso que essa pessoa precisa, porque o suicídio, ele é o ato mais extremo.
Ele é o ato mais extremo, é quando a dor, é quando a ansiedade chegam a níveis assim que a pessoa não dá conta. E aí, o que a gente precisa lembrar aqui, gente, é uma frase que eu li uma vez de um psicólogo americano que se chama Phil Donahue. Phil Donahue, ele disse o seguinte: o suicídio, ele é uma solução temporária, perdão, ele é uma solução permanente, me fugiu a palavra, eu tive que olhar ali para minha anotação. Vou repetir, né? O suicídio, ele é uma solução permanente para um problema que é temporário. O suicídio é uma solução permanente para um problema que é temporário. Por que é temporário? Porque houve um tempo da vida dessa pessoa que ela não pensava em tirar a própria vida. Pelo contrário, ela desfrutava da vida com alegria, com leveza, com paixão, com vontade, mas por um problema temporário, que é a doença emocional, a ansiedade, a depressão, ela está cogitando tirar a própria vida. Por quê, gente? É óbvio. A pessoa que está doente, que está assim com uma ansiedade louca, assim, que está fazendo com que ela pense em desistir da vida, ela não quer desistir da vida. Ela quer desistir da dor, ela quer parar de sentir dor, ela quer parar de sofrer. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque se a ansiedade é grande, se o medo é grande, né? Se lidar com a vida está difícil, em casa, na escola, se há problemas com os amigos, se há um peso, gente, a gente precisa conversar, compartilhar, abrir o coração, procurar ajuda. E não é amanhã, não é depois, não é deixa eu ver como é que vai ficar. Não, é agora. É agora. Para que a gente não chegue nesse extremo de atentar contra a nossa própria vida. Então a gente tem a ajuda da nossa família, dos nossos amigos, dos professores, médico, psiquiatra, pastor, a igreja, em nome de Jesus. Estou sendo assim bem enfático hoje, porque esse é um assunto muito importante, né? A ajuda, há caminho, há possibilidade, ok? Então, assim, esse foi o ponto mais longo aqui da nossa aula. A gente vai falar aqui de mais uma dificuldade que a ansiedade pode nos trazer, mas essa de que a ansiedade pode sim nos trazer sofrimentos, inclusive físicos, era uma que nós precisávamos falar e falar assim com o máximo de ênfase possível. Em segundo lugar, né, não apenas sofrimento físico, mas a ansiedade desmedida, fora de controle, ela pode também afastar a gente dos outros. Então, cuidado. Cuidado. Como assim, Diego? A gente, quando não está bem, a gente tem várias tendências, né? Ou a gente se machuca, se fere de alguma maneira, ou a gente se isola. A gente se afasta das pessoas, principalmente de quem a gente ama e de quem ama a gente. Isso é um erro, porque é exatamente quando a gente está mais fragilizado, quando a gente mais precisa do outro, a gente tende a se afastar. E aqui vale um parênteses, né? Eu não estou falando aqui daquele momento que a gente precisa de vez em quando, ao longo do dia, um momento na semana que a gente tem que se desligar, ouvir uma música, que a gente para ler um livro, que a gente simplesmente quer ficar em silêncio, sozinho, pensando na vida. Todos nós precisamos de um momento assim. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da tendência que a gente tem, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, se vê assim meio deslocado, né? Então estou chegando numa igreja nova, estou chegando numa escola nova, estou chegando numa casa nova, acabei de me mudar, o prédio é novo, os vizinhos são diferentes, então assim, a gente se sente meio deslocado, a gente se sente meio rejeitado, a gente quer fazer parte, e aí a gente não vai encontrando ali um canal de comunicação, a gente tende a se isolar, a se afastar. E isso, gente, é um erro assim que vai prejudicar a gente de várias maneiras. Eu anotei aqui pelo menos 3 maneiras. Mas antes eu quero ler um texto. É o texto bíblico do livro do Eclesiastes, mais uma vez, agora o capítulo 4, o versículo 12.
Né? O Eclesiastes, eu leio na versão de A Mensagem, da paráfrase bíblica de A Mensagem. Ele diz assim, ó, sozinho você está desprotegido, mas com um amigo você pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos, né? Uma corda entrelaçada com 3 filamentos, ela não se rompe com facilidade. É muito mais fácil você arrebentar uma corda que só tem uma linha. Né? Agora uma corda entrelaçada, não vou conseguir fazer, né, com 3 assim, né? Mas acho que você me fez, eu consegui me fazer entender. Né? Ela se rompe com mais dificuldade. Né? Então, quais foram, Diego, as 3 dificuldades que a gente lida quando a gente se isola? Eu lembrei de 3, podem haver outras. Né? Primeiro, é que a gente meio que age com egoísmo, porque a gente está pensando só na gente. A gente se esquece que as outras pessoas também precisam de nós. Meu pai e minha mãe precisam de mim, meus avós precisam de mim, meus tios, meus amigos, a minha igreja precisa de mim, dos meus dons, dos meus talentos, da minha presença, da minha palavra, das minhas habilidades, da minha oração. Então, quando eu me afasto e me isolo, eu estou negando ao outro, ao meu próximo, a minha participação. Então, assim, de certa maneira, é uma atitude egoísta. Né? É uma atitude egoísta. Em segundo lugar, a gente acha que ninguém entende a gente. Né? A gente, quando está sofrendo, quando a ansiedade é grande, a gente tende a pensar dessa maneira também. Não, só eu estou sofrendo. Não, ninguém me entende. Não, eu vou me isolar, eu vou me afastar, porque se eu falar, ninguém vai me entender. Como se apenas nós fôssemos as únicas pessoas no mundo que estivéssemos lidando com algum tipo de problema. Não somos, gente. Não somos. Definitivamente não somos. Tem muita gente enfrentando dificuldades, no mínimo, semelhantes às nossas. No mínimo semelhantes às nossas. Eu sempre falo com os adolescentes, né? Já me ouviram falar sobre isso várias vezes. Eu, por exemplo, já perdi o meu pai e a minha mãe. Tem muita gente da minha idade, mais jovem do que eu, que também lida com isso. Esses dias eu estava conversando com um irmão nosso aqui da igreja, que ele falou que ele nem conheceu o pai dele. Conheceu assim, mas o pai dele morreu quando ele era muito jovem. Ele tem lembranças vagas do seu pai. Então, assim, eu não sou o único que lido com a ausência do meu pai e da minha mãe. Então, me isolar, imaginando que as pessoas não vão entender a minha dificuldade, me afastar delas, definitivamente não faz sentido. Né? Ao invés de tratar a minha ansiedade, vai aumentá-la, vai aumentá-la. Né? Em terceiro lugar, eu destaquei também quando a gente se esquece, que é o mais óbvio, né? Que nós precisamos uns dos outros. Então, quando a gente se isola, a gente abre mão não apenas da presença, mas da companhia, da bênção, que é ter o outro na nossa vida. Então, a gente precisa uns dos outros. E o maior exemplo, é claro, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no ministério dele, no período que ele esteve aqui entre nós, ele chamou 12 homens para poder, junto com ele, não apenas homens, a gente vê isso nos evangelhos, mulheres também, que o auxiliavam, que o sustentavam, a Bíblia diz isso, não é? E ele é o próprio Deus, poderia fazer tudo sozinho, mas decidiu partilhar, decidiu partilhar. Né? Então, a gente precisa uns dos outros e se isolar definitivamente não é a solução para a gente tratar da ansiedade. Gente, vamos caminhar aqui para o final da nossa aula. Não é? A gente viu aqui que a ansiedade, de alguma maneira, ela sempre vai nos acompanhar. Né? Não tem como assim cancelar, deletar a ansiedade da nossa vida, né? Aliás, como eu falei, a ansiedade, em alguma medida, né, ela é até boa. Ela é até boa porque mostra que a gente se importa, mostra que a gente se preocupa. Eu, por exemplo, estava ansioso desde cedo para gravar essa aula, porque eu tenho responsabilidade com vocês aqui para o nosso encontro. O problema, como eu disse, é quando ela começa a se exceder. E aí prejudica a nossa saúde, prejudica a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração. E isso, é claro, não é bom para a gente. Então eu quero, assim, resumir
o nosso encontro, lembrando de algumas verdades para a gente. A primeira, né, eu falei aqui ao longo da nossa aula, é que assim, todos nós temos problemas. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldade. É normal, não é? A gente vive num mundo que é marcado pela queda, marcado pelo pecado. Então a gente vai lidar com lutas na nossa vida. O que você está querendo dizer, Diego? Tem que se conformar? É isso mesmo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, em primeiro lugar, que a gente pode encontrar apoio uns nos outros, já que todos nós lidamos de alguma maneira com a ansiedade. Não é com a ansiedade. Em segundo lugar, gente, a ansiedade não é uma boa conselheira. Não é. Não é? Ela fica assim martelando. Foi o Ângelo, se eu não me engano, na nossa devocional que falou que a gente precisa se libertar da ansiedade, exatamente porque essa ansiedade desmedida, fora de medida, ela nos aprisiona. E aí, definitivamente, ela vai guiando e orientando a gente de uma maneira que não é saudável. Jesus é um bom conselheiro. Ele fala para a gente colocar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado da gente. Né? Se para você que está me ouvindo, me acompanhando, partilhando aqui dessa aula, a ansiedade se tornou um problema desse tipo que a gente falou aqui, a ponto de se machucar, a ponto de pensar em atentar contra a própria vida, gente, procura ajuda agora. É agora, fala agora, dá um pause aí, aqui na aula, vai falar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, com o pastor, comigo, com a igreja, com o médico, com alguém. Não deixa para depois. Eu estou sendo assim, muito enfático, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Se a ansiedade saiu do controle, a gente pode tratar disso. Se você está se sentindo sozinho, está sendo assim tentado a se isolar, se afastar dos outros, gente, tem tanta gente para a gente conhecer, tanta gente para a gente conversar, tanta gente para a gente abrir o coração. Então não se isola não, né? Manda um zap, vai pelo Meet, pelo Zoom, se o encontro presencial não é possível nesse momento ainda da história, não é? Mas não se isola não. Vamos partilhar a nossa vida e em Cristo vencer a ansiedade fora da medida saudável. Beleza? Em nome de Jesus. Vamos orar então para terminar? Senhor, obrigado por esse nosso encontro, obrigado por podermos, a partir da Tua palavra, refletir sobre a nossa vida, especialmente neste que é um tema tão caro para todos nós, que é essa ansiedade que tantas vezes tira a paz do nosso coração. Ajuda a gente a lidar com isso, mostra-nos, Senhor, a luz da Tua palavra, na força do Teu Espírito Santo, os caminhos, Deus, para cuidarmos da nossa mente e do nosso coração. E não apenas disso, Pai, mas do nosso corpo também, para a glória do Teu nome. Abençoa-nos assim, Pai. É a nossa oração, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Um beijo para todos, bom domingo, boa segunda, boa sexta, boa quarta-feira, que Deus nos abençoe.